Boa noite a todos. Bem-vindo àqueles que vão poder assistir essa live sobre essa questão da PEC 186/2019, a PEC emergencial. E a ideia é que nós possamos trazer aqui alguns esclarecimentos mais detidos sobre a situação dessa PEC como um todo, né? Nós tivemos aí a produção de alguns vídeos essa semana e na semana passada sobre essa PEC. Eram vídeos mais rápidos e a ideia nesse momento é a gente ter uma explicação aí mais detida sobre esse assunto. Da mesma forma, o vídeo deve ficar gravado e quem quiser também depois acompanhar, vai ser possível fazê-lo. Então, pessoal, começando sobre essa questão da PEC, de início essa PEC foi apresentada pelo governo, né, pela equipe econômica do governo, em 2019. Ela fez parte ali de um pacote que a equipe econômica, junto à reforma administrativa e outros pontos que eles sempre defenderam, dizia que iria trazer aí a solução para o problema fiscal do país, né? Então, de início, a gente já vê que essa PEC ela não tem nenhuma relação, a sua origem não possui nenhuma relação com a questão da pandemia ou do auxílio emergencial, né? Ela é uma PEC eminentemente fiscal, que busca trazer alguns gatilhos para gastos, em especial gastos públicos e com o serviço público, né? E isso é das piores questões inseridas nessa PEC. Então, fazendo aí uma primeira explicação acerca dessa questão da PEC, é que ela não tem qualquer relação com essa questão do auxílio emergencial, né? Ela é uma PEC eminentemente fiscal. O auxílio emergencial, assim como ele foi no ano passado concedido aí para a população, ele não é necessária a aprovação de uma PEC para o auxílio emergencial. Inclusive há alguns precedentes, como na MP 1032, de 24 de fevereiro de 2021, onde o governo solicitou a criação de crédito extraordinário exatamente para fazer frente aos custos da saúde diante da pandemia. E lá ele justifica exatamente no sentido de que são despesas imprevisíveis. Então, há entendimento aí por parte de alguns especialistas de que essa questão do auxílio poderia muito bem ser inserida nessa questão das despesas imprevisíveis que não devem ser consideradas para fim dos limites orçamentários regulares, normais. Eu tenho certeza que o parlamento teria a total compreensão quanto a isso, o judiciário, todos temos a noção da importância desse momento e da necessidade de medidas que combatam toda essa pandemia, o coronavírus, tudo que foi criado em torno disso. Então esse é o primeiro ponto. O governo já dispõe desses valores, né? O governo fala em 44 bilhões para a concessão do auxílio nos moldes em que ele está sendo divulgado pelo governo. Como eu disse, a própria PEC ela não traz a criação do auxílio. A gente vê muitos parlamentares ali falando que a PEC cria o auxílio emergencial. Não é real. A PEC não cria o auxílio emergencial, ela traz apenas a previsão de um teto, que é o de 44 bilhões para a concessão desse auxílio. Inclusive foi um dos pontos que foi objeto de crítica por vários parlamentares, porque exatamente ela criou um teto para o auxílio. Ou seja, se o governo quiser aumentar o auxílio, se o auxílio tiver que ser estendido por mais algum tempo, vai haver a trava aprovada na PEC de 44 bilhões. E como a gente sabe, os valores que estão sendo divulgados são valores ínfimos, né, que são aí a média de R$ 250 durante 4 meses. Isso é muito pouco diante da nossa situação, da situação do país. Só para, a título de exemplo, os Estados Unidos inseriram aí na economia cerca de 2 trilhões de dólares, aí, mais de 10 trilhões de reais na economia, com vários auxílios
sendo pagos à população em geral, exatamente para que a economia não pare nesse momento, para incentivar a economia e a subsistência das pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro é que essa PEC não tem qualquer ligação com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial apenas foi o pano de fundo para a aprovação de um ajuste fiscal às custas do serviço público. E aí eu vou entrar exatamente nessa questão de forma mais detida. O que é que tem, qual é a principal previsão para o serviço público dessa PEC? É a suspensão de aumentos de recomposições salariais do serviço público, né? A suspensão de concursos públicos para novas vagas, assim como também de progressões e promoções para os servidores públicos em geral. Esse último ponto ele foi objeto de um acordo do governo, depois de muita pressão, principalmente da área policial, que tem aí muita ligação com o atual governo, e provavelmente ele faz parte de um destaque que estava em vias de ser aprovado, acredito que já foi aprovado, para retirar essa parte da promoção e da progressão. Mas as outras duas questões, que é a recomposição salarial e a questão dos concursos públicos, continua na PEC, deve permanecer na aprovação final. Ela já foi aprovada em segundo turno, seu texto base, e agora está finalizando a análise das emendas, dos destaques para a alteração desse texto. Então, com a previsão que nós temos na PEC, a partir do momento em que a relação entre as despesas e a arrecadação do Estado, no caso dos entes públicos, União, Estados e municípios, ela atingir 95%, você vai ter que aplicar todos esses gatilhos que vão vedar a concessão de aumentos, a concessão, a feitura de concursos públicos para novas vagas. E isso é uma situação muito preocupante. Por quê? Porque nós já estamos num período no serviço público, e aí o federal, eu falo com mais propriedade, mas sei que nos estados e municípios também acontece isso, onde a gente tem uma defasagem muito grande de pessoal. Na AGU, por exemplo, a gente não tem concurso há muito tempo, né? Nós já temos inúmeras vagas, cargos vagos na instituição que não estão sendo repostos. E com essa previsão, a tendência é que ela não seja reposta, aí, que os cargos não sejam repostos durante um grande período de tempo. E aí a outra preocupação que nós temos é que essa PEC, somada à PEC do teto de gastos, que em 2016 criou, né, esse limite para os gastos públicos, que eles são apenas atualizados pelo IPCA, pela inflação, ou seja, a gente não tem condições de ter um aumento dos investimentos, seja na área de educação, de saúde. Durante 20 anos, desde 2016, nós estamos com essa trava, que é algo também que é uma invenção brasileira, só existe no país, aqui no Brasil. Em nenhum país do mundo colocaram uma trava dessa na Constituição Federal, primeira coisa, né? Outra é esse prazo tão longo que sufoca a necessidade de investimentos em momentos importantes, né? Como essa pandemia, por exemplo. A pandemia foi o momento chave para mostrar como esse teto de gastos ele não pode existir. E muito provavelmente ele vai ter que ser revisto em curto espaço de tempo, de curto a médio espaço de tempo. Mas com essa previsão do teto de gastos somado à PEC emergencial, nós temos um horizonte de ausência de reajuste ou de vedação de reajuste, pelo menos até 2036, né? Já que a PEC de gastos ela se iniciou em 2016 com a previsão, a PEC de teto de gastos se iniciou em 2016 com a previsão de 20 anos com essas limitações. Ora, hoje na União essa relação ela está mais ou menos em 93%. E veja que é a relação de todos os gastos da União, não com o pessoal. Na LRF você tem uma relação que é prevista na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando você tem essa relação com o custo de pessoal. No caso da PEC, não. Ela traz a relação total, ou seja, grande parte do gasto que é feito, que é utilizado pelo ente público, ele é obrigatório pela previsão constitucional, previsão de leis. Então você já tem aí um espaço muito curto para a concessão de aumentos ou para a questão de concursos públicos ou para investimentos. E esse foi a principal consequência que essa PEC de teto de gastos acabou gerando. Nós temos aí um espaço muito curto para os investimentos públicos, né? Então, um momento como esse da pandemia, por exemplo, onde a gente precisa ter aí um papel do Estado mais ativo, a gente vê isso na prática, essa limitação
esse sufocamento do Estado. Então, em resumo, quais são as principais consequências para o serviço público nesse momento? A vedação de aumentos salariais, de recomposição salarial, veja, não é só aumento, a recomposição. Os servidores públicos, não existe um dispositivo aplicável que dê a recomposição salarial com base na inflação. Na iniciativa privada, normalmente existem esses acordos, normalmente a inflação é paga, no serviço público não. Normalmente você tem aí a negociação salarial, que a última que nós tivemos remonta a 2015, né? Onde a gente fez um acordo de 20% em 4 anos, ou seja, quando esse 20% pago de forma parcelada, ele chega ao seu fim, a inflação já levou tudo. Então, ganho real, há muito tempo o serviço público não tem, né? Finalizou-se em 2019, tem outras carreiras, e desde 2017 não tem, isso tudo no âmbito federal, não tem tido qualquer tipo de recomposição, e pela PEC a gente sequer pode ter a recomposição da inflação desse período, ou seja, até 2036 nós ficamos reféns dessa limitação. E vejam, muita gente diz que a questão da PEC não seria aplicável desde esse momento para a União. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números. Hoje, pelo menos de 11 a 14 estados do Brasil já possuem essa relação de 95% entre a arrecadação e o gasto e as despesas. Ou seja, de 11 a 14 estados já seriam impactados com essa previsão. Houve uma alteração para que os estados, essa previsão seja facultativa, mas ele traz também ali uma proibição de empréstimos junto à União, ele faz uma pressão ali, uma chantagem, como muita gente chamou essa PEC, de PEC da chantagem, para dizer o seguinte: olha, Estado e município, não precisa aplicar obrigatoriamente, agora não conta com a gente, né? Não conta com o dinheiro da União. E isso quebra a possibilidade dos estados e municípios de sobrevivência. Então, todo mundo deve aplicar isso, né? Outra questão, no caso da União, hoje essa relação ela fica mais ou menos em 93%. A tendência é que ela chegue a 95% em 2023. Por quê? Porque nós temos esse teto de gastos, que eu já citei anteriormente, da emenda constitucional de 2016, 95, onde ele limita esse custo, né? Essa despesa. E cada vez mais o custo da folha de pagamento do serviço público no âmbito federal, ele vai aumentando a proporção daquilo que é arrecadado. Então, em 2023, a gente deve chegar aos 95% nessa relação, quando vai ser aplicado esses gatilhos. Ora, se a gente tiver um aumento agora, e disser, olha, não tem aplicação imediata, ok, vamos ter um aumento no próximo ano. Na hora que der o aumento, chega aos 95% e de novo nós temos aí a trava. E a tendência é que essa trava, chegando em 95%, até 2036, não haja uma diminuição desse percentual diante da PEC do teto de gastos, gerando essa situação de que, muito provavelmente, até 2036, os servidores públicos estarão com os seus vencimentos congelados e perdendo dinheiro. Eu vi muito deputado do Novo dizendo, olha, nós não estamos falando de corte salarial. É sim corte salarial. A partir do momento em que você não recompõe esse salário, que você não atualiza esse salário monetariamente, você tem uma perda salarial. Hoje nós não ganhamos aquilo que nós ganhávamos, por exemplo, em 2018. Né? Nós tivemos aí, com a questão da inflação, com toda essa situação, essa crise que nós estamos vendo, nós tivemos uma alteração aí dessa relação, gerando, como eu coloquei, uma verdadeira redução salarial. E quanto aos concursos públicos, essa vedação ela já existe de forma, vamos dizer assim, informalmente no governo. Já foi dito, pelo menos no âmbito federal, o Paulo Guedes já disse que não quer concurso público, que não vai fazer concurso público, na AGU não tem sequer qualquer tipo de perspectiva, assim como na maioria das carreiras. E com uma previsão dessa agora é que a gente não vai ter concurso público mesmo. Já existem vários cargos vagos, né, que deveriam ser objeto de recomposição, mas não é interesse aí do governo em recompô-los. Então, pessoal, essa é a situação para o serviço público. Como eu coloquei, a questão da promoção e progressão foi objeto de um acordo a partir de uma pressão muito grande vinda principalmente dos policiais. O governo teve uma derrota muito relevante, principalmente em um dos destaques que tratava de um fundo
relacionada à Receita Federal. E a Receita Federal teve uma mobilização forte, fizeram um dia de paralisação, ameaçaram greve, porque esse fundo é o fundo que eles têm relação com o pagamento de salário deles, de remuneração, e havia aí, vamos dizer assim, uma retirada desses valores do fundo. E eles conseguiram. A partir do momento em que esse destaque foi aprovado, o governo viu que não tinha força para passar do jeito que ele queria a PEC, e no âmbito da Câmara ele fez um acordo para que as progressões e promoções sejam aí retiradas dessa vedação. Ocorre assim, que a gente sabe que tudo nesse país é muito único, né? No âmbito da AGU, por exemplo, a gente teve um dia desse a promoção das carreiras, onde foi suspensa só porque um jornal soltou uma entrevista dizendo que 500 colegas seriam promovidos, sendo que essa promoção é algo previsto em lei complementar. Você passa por um período para obter essa promoção, ela é uma promoção alternada entre merecimento e a antiguidade, que é muito importante também, mas foi objeto de suspensão. Hoje a suspensão na AGU está a promoção na AGU hoje está suspensa, né? Então, assim, mesmo que não tenha sido objeto de vedação, o que a gente vê é uma situação muito ruim para o serviço público como um todo. E, somando-se a isso, nós vamos ter daqui a pouco também a PEC 32 de 2020, que vem nesse pacote aí junto com a emergencial, que visa aí, no meu entendimento, o enfraquecimento do serviço público. O objetivo dessa PEC, pelo que está lá colocado, é incentivar os temporários, é incentivar a precarização dos vínculos dos servidores públicos. A gente sabe que um dos pilares do Estado moderno, é a sua burocracia, não a burocracia no mau sentido, mas no sentido de que você tem uma carreira organizada e que passam os governantes, os governos mudam, né? A gente tem aí uma alteração até de linha de pensamento entre os governos, mas os servidores de carreira continuam, eles têm aquele histórico, a memória de todo aquele trabalho que é desenvolvido. Eu falo pela AGU, nós não podemos ter uma alteração de atuação da advocacia pública toda vez que mudar o governante. Imaginem, nós tivemos, por exemplo, em 2016, 3 AGUs no mesmo ano, né? Uma mudança de presidente. Então é uma situação que a gente se preocupa muito, né, com essa PEC 32. Ela não traz qualquer tipo de modernização. Eles falam que a modernização do serviço público não é. Eu convido vocês a lerem o texto. Ela não traz qualquer tipo de modernização. Deveria-se investir na digitalização dos serviços, deveria investir na capacitação dos servidores. Não, isso não está lá presente. O que tem lá são várias vedações de situações que já não ocorrem no âmbito do executivo, que é quem vai ser diretamente atingido por essa PEC 32. De alguns absurdos, como, por exemplo, férias de 60 dias, ou pagamento de auxílios acima do teto, né? Então essas situações já não ocorrem, por exemplo, no âmbito da Advocacia Geral da União. Nós não temos ninguém ganhando acima do teto, nós não temos ninguém com férias de 60 dias. Então são situações inócuas, eles buscam criar um discurso contra o servidor público, e isso é o pior nesse momento. A sociedade está se colocando de uma forma contrária ao serviço público por incentivo, principalmente da classe política. A gente vê muito isso, principalmente a equipe econômica do governo, o senhor Paulo Guedes, ele não perde a oportunidade de falar mal do servidor público, mas quem está lá do lado dele, assessorando, os principais assessores deles, são servidores públicos. Inclusive temos colegas lá que estão do lado dele, que são muito valorosos e estão assessorando ele, né? Se não forem os servidores públicos, quem vai tocar esse país, não é verdade? Então essa questão da PEC 32, que é a reforma administrativa, é algo que preocupa muito. Vai ser o próximo passo. O Lira já falou que deve já criar a comissão para a análise da PEC, e nos preocupa muito que é o segundo, pode ser a pá de cal no serviço público como nós conhecemos hoje em dia. E ele sempre tem um álibi para isso, né? A da PEC 32 é que não vai atingir aos atuais servidores. Ora, no momento em que você fragiliza o serviço público, obviamente os atuais servidores serão sim fragilizados também. Quando você fragiliza uma carreira pública, como a advocacia pública, você acaba
atacando também os atuais servidores, além de outras questões, algumas previsões que já de imediato são aplicadas aos atuais servidores, como por exemplo a possibilidade de demissão dos servidores públicos. Eles tiram a previsão que é de lei complementar, trazem para a lei ordinária, e tudo isso gera uma preocupação muito grande. A gente precisa acordar, principalmente a classe dos servidores públicos, a sociedade em geral, aqueles que entendem a importância do serviço público para a gravidade do momento. PEC emergencial, teto de gasto, somado com a reforma administrativa, é a pá de cal no serviço público. Então, pessoal, queria trazer aqui essa situação relativa à necessidade de uma organização maior dos servidores públicos. Vejam, na reforma da Previdência, nós ficamos simplesmente indefesos. Nós íamos conversar com os deputados da oposição, claro, e esses deputados diziam, ora, a gente está mais preocupado com o empregado privado, o pessoal que está no RGPS e tudo, e o servidor público acabou ficando ali sem defesa naquele momento, e nós vimos isso muito nas votações, né? Eles sempre faziam questão de utilizar os destaques que tinham direito os partidos para o RGPS, e o servidor público ficou indefeso naquele momento. Na PEC emergencial agora, a gente acabou tendo aí uma defesa mais firme por parte de alguns partidos, mas é muito interessante, por exemplo, eu vejo os deputados que foram eleitos com essa pauta da segurança pública, que normalmente são servidores públicos, são soldados, capitão, pessoas da Polícia Federal, delegados, pessoas que são servidores públicos, mas que pela questão política acabam apoiando aquilo que o governo traz. Como um servidor público vota a favor da PEC emergencial? É um absurdo. Você sufocar o serviço público no momento em que a gente está na linha de frente da pandemia. Em nenhum momento deixou-se de exercer as atribuições. Os policiais estão na rua, os médicos estão nos hospitais, a advocacia pública durante todo esse tempo teve uma prioridade na análise dos processos relativos ao Ministério da Saúde, por exemplo, a questão das vacinas. Tudo isso é muito relevante e a gente está pegando o principal ponto o momento em que o serviço público está mostrando a sua importância e estamos penalizando o serviço público. Isso é algo assim inimaginável, né? A gente está dizendo, olha, vocês estão trabalhando muito bem, parabéns, a Advocacia Geral da União nunca teve tanta a questão do trabalho, o trabalho que vem sendo desenvolvido, os números são muito impressionantes, mas nesse momento nós vamos sufocar, vamos dar aí uma suspensão de aumentos, de progressões, de concurso público para o serviço público. Isso é uma contradição em si. Fica muito claro que é uma agenda, principalmente da equipe econômica desse governo. Como eu disse lá atrás, essa PEC não cria auxílio emergencial, em nenhum momento ela é criada. O auxílio emergencial ele vai ser criado ainda. Vejam o que eu estou dizendo, ele vai ser criado por MP. Uma medida provisória vai trazer os requisitos do auxílio emergencial, quem vai receber, quando vai receber, como vai receber. Só isso que seria necessário para a criação do auxílio. O que essa PEC fez, a PEC emergencial, foi a criação de uma chantagem, né? O governo disse, olha, eu só vou conceder o auxílio emergencial se vocês me passarem esses requisitos aqui, esses gatilhos, que eu já queria passar lá em 2019. A PEC é 186/2019. 2019 não tinha pandemia ainda, né? Então são situações anteriores que o governo acabou se utilizando para fazer chantagem com o parlamento, né? E o parlamento acabou aceitando isso, né? O que é mais surpreendente. Então assim, com o discurso de viabilizar um auxílio emergencial ínfimo, né, de 44 bilhões aí que foi colocado como teto, que vai dar R$250 durante 4 meses, nós vamos aí criar limitações no serviço público até 2036. E quem vai ser mais atingido, no final das contas, é a população mais carente mesmo, que é quem necessita do serviço público. Então, assim, policiais, médicos, advogados públicos, Receita, todas as carreiras serão impactadas com isso. Então, é uma preocupação que nós temos aí, principalmente nessa questão da organização do serviço público. A gente precisa pensar mais no sentido de ter uma defesa nesses momentos. A gente vê que a gente fica totalmente indefeso diante dessa situação, cria-se um discurso contra o serviço público, a imprensa em geral é contra o serviço público. Quantas vezes eu não
tive contatos com jornalistas que eles já chegavam dizendo, vocês ganham muito, tem estabilidade, um discurso totalmente superficial. E aí quando você vai entrar nos meandros, na necessidade da estabilidade, como é que a gente vai exercer uma atribuição pública, uma carreira típica de Estado sem estabilidade? Seria impossível, né? Então são esses pontos aí que eu acho importante serem colocados. Como eu falei, vejam o absurdo, e aí eu sei que aqui tem vários profissionais do direito e pessoas que têm conhecimento jurídico. Nós estamos colocando na Constituição limitações temporárias, isso é um absurdo. A gente está colocando um teto de 44 bilhões dentro da Constituição, não tem necessidade nenhuma, né? Assim como a PEC do teto de gasto não deveria ser constitucional, aquela limitação não deveria, os governos normalmente fazem a limitação do crescimento da despesa com política pública. Olha, eu não vou gastar mais isso. No Brasil, colocou-se na Constituição, tipo dizendo assim, eu não vou ter força política para segurar isso, vou colocar na Constituição, e criou-se aí essa camisa de força para os investimentos públicos. Outro ponto aí também interessante que a gente tem que fazer referência é com relação ao momento, né, que isso está sendo aprovado. Nós, nesse momento, a gente teve aí um retorno das medidas mais restritivas na maioria das cidades, dos estados do país. A Câmara dos Deputados, o Senado está num sistema híbrido, mas a grande maioria dos deputados estão remoto em suas casas. A gente sequer tem a oportunidade de ter um encontro presencial com o deputado, com o senador, como a gente já fez em várias outras oportunidades, de levar a nossa posição enquanto representantes de entidades públicas, enquanto membros de associações, de carreiras públicas. A gente ficou totalmente sem a possibilidade de influenciar nesse processo. E isso é muito ruim. Tanto que no começo da pandemia foi dito que apenas as medidas que fossem essenciais ao combate ao coronavírus, né, na época, seriam objeto do plenário virtual, que chama, né? Mas o que a gente viu é que essa PEC emergencial foi uma exceção, e parece que a PEC 32 vai no mesmo caminho de ser uma exceção para que seja votada de forma virtual, sem essa possibilidade de influência, né, das entidades, dos próprios servidores públicos junto aos parlamentares. Isso também é muito ruim. Então, pessoal, outro ponto aí também, já chegando aqui ao final, não vou me estender muito sobre isso, mas um outro ponto também interessante é que por essa previsão que hoje nós temos aí na PEC 186, essas limitações elas vão ser aferidas por poder, né, por órgão, vamos dizer assim. Então, assim, mais uma vez, os membros do Poder Executivo, os servidores públicos do Poder Executivo, serão duplamente penalizados, né? Porque nós sabemos que a grande maioria das carreiras públicas está no Executivo, que já tem aí um limite, né, de gastos, entre a despesa e a arrecadação muito alto. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma outra penalização aos servidores do Executivo, o que é muito ruim também. Claro, a gente não, nesse momento, não é um momento de divisão, né? A gente tem que parar também, enquanto servidor público, de olhar para o outro e ver como inimigo. Ninguém pode ter esse sentimento, né? Todos são servidores públicos, todos servem à sociedade e merecem ter o reconhecimento. Mas esse é um ponto também aí que chama a atenção e que nos preocupa bastante. Então, assim, em resumo, eram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Essa PEC ela é muito deletéria ao serviço público. Nós vamos ver aí nos próximos anos um sufocamento, né, do serviço público, dos serviços prestados pelo Estado, né? Então, assim, isso vai ter um impacto na sociedade. Muita gente, a gente vê aí até um sentimento às vezes de revanchismo, mas tem muita gente sofrendo, então o servidor público tem que dar a contribuição e tudo. Mas vejam, eu vou dar o exemplo de Brasília. Brasília tem aí talvez a maior concentração de servidores públicos do país, né, por uma questão óbvia. Se a gente vai nesse sentimento de revanchismo, de cortar salário de servidor, tem que diminuir, isso tem um impacto, por exemplo, para o empresariado aqui de Brasília. As pessoas vão consumir menos, as pessoas vão tirar seus filhos das boas escolas, vão reduzir o consumo em casa, e isso no momento em que a gente já está tendo uma retração por si só. Então, assim, são medidas que
não cabem nesse momento. A gente vê aí pela experiência internacional os países investindo, o Estado investindo nesse momento na economia. Claro, não é um momento de normalidade, isso não pode ser aí, vamos dizer assim, algo ordinário, mas num momento como esse o Estado tem que chegar junto. A gente vê isso aí, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, os grandes pacotes de investimento, e aqui no Brasil, infelizmente, a única medida que eles bolaram foi de, mais uma vez, culpar o servidor público, culpar o serviço público com relação a essa questão da crise criada, da crise da pandemia como um todo, né? E isso é muito triste, é algo que me dói bastante ver essas notícias, ver o sentimento ruim com relação aos servidores públicos, e eu rogo para que os próprios servidores públicos tenham essa consciência de que se a gente não se organizar, se a gente não participar ativamente da vida política, de uma associação, não ter contato junto aos parlamentares, nós vamos ser atropelados. O nosso futuro é a gente voltar ou até chegar a uma situação onde o serviço público vai ser apenas ali um subemprego, né? Que eu acho que é o que muita gente acaba desejando aí, e isso é muito preocupante. Nós só chegamos até esse momento, nós só tivemos aí uma evolução no país quando o serviço público foi valorizado. E aí nós temos que valorizar a contribuição dos auditores da Receita, dos delegados de polícia, dos advogados públicos, dos juízes, dos promotores, todos esses que dão sua contribuição com o país. Então, pessoal, fica aqui o meu recado. Quem tiver aí alguma dúvida pode mandar por aqui ou posteriormente através do direct. A gente precisa fortalecer, nós temos aí entidades atuantes como o Fonacat, por exemplo, associações de classe, que precisam ser fortalecidas e que as pessoas tenham essa consciência, né? O que a gente vê é que alguns partidos e alguns parlamentares, principalmente, eles se alimentam desse combate ao serviço público. Eu vou dar um exemplo aqui do Partido Novo. O Partido Novo é o que há de mais velho na política, né? Um partido que só se alimenta da visão de redução do Estado, o servidor público é o culpado por todas as crises, mas num momento como esse, por exemplo, de pandemia, quem vai salvar, quem vai atuar na linha de frente é o servidor público, né? Então fica aqui esse meu recado, esse vídeo aí para os colegas, para aqueles que se interessem sobre o tema. Espero que a gente possa se organizar aí para as demais batalhas aí que virão, que serão muitas, né? A questão da PEC 32 já está aí na porta, que a gente possa ter aí uma atuação coordenada dos servidores públicos, da sociedade em geral, e uma melhoria desse ambiente contra o serviço público, contra aqueles que prestam ali serviço à sociedade. Só para vocês terem ideia, servidor público é aquele professor também que está lá na sala de aula no interior do país, é o policial, é o médico, né? Todos têm a sua função e precisam ser respeitados. Tá bom? Eu agradeço a todos que puderam assistir, vai ficar gravado aí. Quem tiver dúvida pode encaminhar e na medida do possível eu faço os esclarecimentos. Obrigado e vamos à luta, precisamos nos unir.